E aí, pessoal? Tem alguém já com a gente? Coloca uma mensagem aí, se o som tá bom. Hoje estamos dando continuidade ao nossa série de 4 capítulos, uma série curta, mas de muito conteúdo, porque abrange um tempo extenso de história, mas é necessário a gente estar falando. Acabamos de ter uma aula abençoada no seminário Seminário Teológico, Teologia para Todos. Foi benção. Estaremos aqui agora chamando meu primo Luciano para darmos continuidade a esse tema. Chegamos num período extremamente desafiador, mas vamos lá. Vamos que vamos. Boa noite, meu primo. Boa Luciano. noite. E aí, primo? Rapaz, cansado na correria. Mas que benção, hein? Mais uma quarta. Que benção, hein? Rapaz, tu não é fraco, não. Se reuniu com um grupo de professores. A melhor qualidade, cara. Só tem fera. Vocês são tudo fera. Eu só fico só escutando. Nada, eu pago o dízimo. E tem, eu pago só o dízimo. Outra fera também que vai... dia 1º vai ter uma fera também que vai dar aula. Maravilha, Pós-graduado no Novo Testamento. A fera, pastor Alberto Bonfim, professor da FAIT. Rapaz, não vou perder nenhuma, isso sim, eu tô ligadinho ali, aprendendo, porque o manto é forte, Rapaz, segunda-feira, o Edilson chegou aí ao canal Reflexões da Palavra também. Segunda-feira, rapaz, o bicho pegou lá no canal Mais Zela Obra. E tu falou que esse tema era mais tranquilo. Eu coloquei uma pilha, mas ficou legal, ficou bom demais a live assim, 4 pessoas, cada um argumentando. Eu só queria entrar lá assim, para colocar mais polêmica. Assim, tem que ser alguém assim, defendendo assim, um ponto bem diferente, né? Então, legal, por isso que não fechou, porque já tinha 2 horas de live. Mesmo. Então, aí a gente vai segunda-feira dar continuidade, porque aí acabou ficando mais ou menos todo mundo no pensamento ali, falando de forma diferente, mas ficou praticamente todo mundo concordando, debatedores. Eu estou apenas como âncora ali, né? Não tenho assim meu momento de colocar o meu ponto de vista, então vamos ver que segunda-feira a gente consegue fechar esse assunto. Bom, vamos ao que interessa. Tem 2 minutinhos para as 10. De aqui chegando aí, ó, os mais bravos. Que isso, meu irmão. Somos apenas servos. O Luquinhas que tem comentado comigo, rapaz, como é que eu vou pregar? Os mazilos estão num nível alto demais. Eu falo, que isso, rapaz? Falo com ele, que isso? Você está com privilégio, que a gente está abrindo o caminho, né? Ele tá comendo bem, E a gente que está mais complicado, né? Porque a gente está tendo que abrir um caminho aí de umas panelas fortes que já foram montadas, né? Graças a Deus, tem um lado bom aí do coronavírus, que é a possibilidade de abrir para anônimos como nós, né? Que estamos aí conseguindo, nesse momento, colocar um pouco de conhecimento e trazer aí uma nova oportunidade para todos, né? Porque muitas pessoas ficam esperando aparecer uma oportunidade. Eu aprendi, Luciano, que a gente que faz as nossas próprias oportunidades, né? Deus dá capacidade para todos e a gente tem que largar a mão do medo e avançar. Bom, meu relógio aqui bateu às 10 horas, então o nosso horário de compromisso eu não gosto de passar. Meu primo, deixa eu fazer só uma retrospectiva aqui rapidinha para quem perdeu a live de de quarta-feira passada. Só para a gente falou sobre
a separação ali da igreja, a gente falou do nome, né, primitivo, que não é um termo pejorativo, negativo, mas é por causa do início, né, da igreja ainda que não estava estruturada com os seus dogmas, ainda era um braço do judaísmo, uma tentativa de reformular, né, o judaísmo numa visão cristocêntrica. E aí, vendo que não deu certo, porque os judeus, os sacerdotes religiosos começaram a perseguir, então eles tiveram que ter essa separação abrupta. Falamos também ali do nome, né, que começa ali, principalmente com o gentio, não necessariamente naquele episódio com Cornélio, vai acontecer lá em Antioquia, mas os gentios já começam a ser alcançados pela igreja. Falamos também sobre que Bíblia que eles utilizavam, né, esses primeiros pregadores, né, que basicamente era o Antigo Testamento, a qual nós estamos estudando aí no seminário para Teologia para Todos. Então era a Bíblia que eles utilizavam e apontando em cada um dos textos do Antigo Testamento Jesus, né, aquele que falava já da vinda do Messias, dos acontecimentos e tal. A pregação, a primeira pregação de Pedro é citando Joel, né, sobre a descida do Pentecostes, que foi prometida e se cumpriu. E nós falamos também da perseguição, paramos aí, né, da grande perseguição, que começa com os religiosos judeus, mas depois ela toma uma proporção imperial, né, os imperadores, Herodes e tantos outros viram que isso era agradável, isso dava público, isso legitimava ali o seu trono, e eles começaram a se utilizar desse feito. Aí não teve jeito, aí o evangelho teve que se espalhar realmente, e tivemos, você citou várias, grandes perseguições, os cristãos tiveram que se reunir em cemitérios, cavernas, catatumbas, você citou muito bem aí vários exemplos. Então, depois dessa perseguição, ou melhor, essa perseguição ela continua até chegarmos em Constantino, que é onde a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, nossa live de hoje. Porque nesse período, não necessariamente, né, Constantino não torna o cristianismo como a religião oficial do Estado, isso aí você vai explicar melhor, mas Constantino ele tem alguns editos. Ele tem a conversão dele em 312, que aí eu gostaria que você comentasse, porque alguns acreditam na conversão real, outros não. Enfim, a gente vai falar sobre isso. No ano seguinte, ele faz o Edito de Milão, onde suspende toda a perseguição cristã. E, por fim, gostaria que você comentasse o concílio de Nicéia, que foi até perguntado por um dos nossos internautas na quarta-feira passada, para comentar sobre isso, em 325, na tentativa de unificar uma teologia cristã, dessa igreja agora que começa a receber toda a proteção do Estado e não mais a perseguição. Boa noite, meu querido. Chega rasgando já. Fala conosco. Um abraço. Chegou bastante gente aqui. Falar de Constantino, na verdade, teria que ser uma live só para ele, né? Só para falar acerca de Constantino é um pouco complexo, né? Porque não tem como falar desse casamento da igreja com o Estado sem estar falando acerca do Estado, né? Porque se a gente contar a história só da igreja e não contar do Estado, não se encaixa. Então, se a gente for voltar um pouquinho, né, no período, a gente tem que chegar na verdade, a última grande perseguição quando a gente vai analisar na perseguição global, né? Porque as perseguições, muitas das vezes, eram locais. Com o imperador Décio no ano 250, ela foi global, uma perseguição curta, mas as mais violentas que houve, 1 ano e meio, mais ou menos, que ocorreu essa perseguição, e depois num período de Diocleciano. Esse período de Diocleciano, para a gente entender um pouquinho sobre esse camarada.
o Império Romano, né, depois ali de Décio, Valério, né, no período ali 260, 250, 260, a igreja, a partir daí até o ano 300, mais ou menos, quase, ela estava praticamente em paz, tá? Em um apogeu, não tinha confronto nenhum com o Estado, pelo contrário, alguns imperadores até apoiavam e até auxiliavam algumas coisas eclesiásticas, mas a igreja não tinha ainda se casado com o Estado. Mas esse período de paz da igreja foi um período onde que muitos templos foram construídos, tá? Muitas propriedades foram adquiridas nesse exato momento aí de paz e muitas pessoas ricas estavam começando a se converter ao cristianismo nessa época. Quando chega, quando chega esse apogeu de paz, por que que isso acontece? Porque no Império Romano estava tendo uns turbilhões na parte ali de comando, né? Havia uns confrontos entre generais, porque ali já estava já um comando de vários generais, não era mais por descendência, não tinha essas coisas mais, por indicações. Já estava tendo uma briga já civil dentro do Império Romano, a própria Itália, né? Onde hoje nós conhecemos na Península da Itália. Então, naquele local ali, aqueles turbilhões, eles não tinham nem tempo mais para perseguir cristão. Mas Diocleciano parece que ele dá um fim nesse caos. Então, ele traz um plano de governo diferenciado. Ele sai do projeto de principado e entra no dominato. E esse dominato, ou dominus, ele traz um projeto de tetrarquia. Agora não é somente um imperador que comanda todo o Império Romano. Agora ele traz de volta os dois títulos antigos, né, acerca de César e acerca de Augusto. Então ele traz e divide o seu reino em uma tetrarquia. Ou seja, ele traz uma concepção de que o título de Augusto, o título de Augusto é um título supremo, então o Império Romano ele terá agora dois Augustos e também terá dois Césares. Então, cada Augusto tem um César, e depois de 20 anos o Augusto abdica e o César assume. E o Augusto, supremo, máximo, era Diocleciano, que ele estava na parte lá oriental, mais na parte oriental, e na parte ocidental ele traz Maximiano, né? E eles dividem o reino. E como Diocleciano tinha que ter um César, né? Esse título de César, um outro que dividiria a sua área para administrar e para lutar, ele coloca Galério, tá, como um dos César. E Maximiano, né, ele também tem um César. E esse César é Constâncio Cloro, pai de Constantino. E nessa tetrarquia, ela funciona por 20 anos. Mas só que, enquanto o Diocleciano estava com a rédea na mão, o negócio funcionava. Depois as coisas começaram a complicar. Porque na parte oriental, estava tendo muito mais confronto nas fronteiras do que a parte ocidental. Porque a parte ocidental, a Gália e a Inglaterra, estava comando de Constantino. E Constantino ali ele estava tendo um certo controle, um domínio daquelas penínsulas ali. Então, lá na parte da Pérsia, né, na parte oriental, onde Diocleciano comandava junto com Galério, Galério estava assumindo as tropas ali no Danúbio. E nas fronteiras ali estava tendo vários combates com o pessoal ali do Império Sassânio. Então, nesses contratempos, Galério foi o único que precisou, né, de um exército ali naquele momento, porque os outros não precisavam. Então, dos quatro, os três simpatizavam com o cristianismo. Ou seja, Diocleciano era amigo do cristianismo, tá? Maximiano era amigo do cristianismo e Constâncio Cloro também era amigo
do cristianismo. Somente Galério se tornou inimigo do cristianismo, mas por quê? A última e grande perseguição global ocorreu através de Galério. Galério foi um camarada que começou a tornar essa inimizade, começou a construir essa inimizade pelo exército. Como ele precisava de soldados, ele percebeu que muitos cristãos estavam ali desertando, não queria ser mais do exército petroliano. Eles estavam desertando, isso já estava incomodando. Outro motivo é que os soldados romanos cristãos não estavam querendo mais realizar o culto dos soldados, culto dali do exército, que esse culto trazia o quê? Um sacrifício à divindade, a deuses. E isso eles estavam negando. E negando isso, já estava trazendo um caos. E esse caos, galera, estava com medo que se tornasse rebelião dentro do exército, dentro de uma guerra na fronteira. Então começou um momento inconstante ali no exército, e Galério começa a azucrinar a cabeça de Diocleciano. Começou a perturbar, ao ponto que Diocleciano começa a olhar os cristãos já com maus olhos. E olha que ele tinha, né, exemplo do cristianismo dentro da sua casa, porque a sua esposa era cristã e a sua filha Valéria também era cristã. Então ali Diocleciano começa a ver o seu império em risco, e o causador desse mal-estar seria quem? Os cristãos. Galera ainda foi bem sagaz, maquiavélico, ao ponto de ele fazer igual Nero, ele coloca fogo no palácio, alguns locais do palácio, e joga a culpa nos cristãos. E com isso já fala que eles estão virando rebeldes, rebeliões, e então sai o primeiro edito de Diocleciano. Esse edito era para os soldados cristãos começarem a sacrificarem a outros deuses. Então, esses soldados, alguns não resistiram e sacrificaram, outros desertaram, e a maioria deles foram mortos lá no combate mesmo no Danúbio, por Galério. A maioria começaram a ser executados. E ali já começa uma perseguição. Mas desde então, esse primeiro edito aí de Diocleciano não era uma perseguição geral do cristianismo, nem queria que matasse, ele só queria uma repreensão. Mas aí tem o segundo edito de Diocleciano, que aí então começa a estourar a grande e última a perseguição global do Império Romano. E essa perseguição, ela começa... Oi. Tu me fez lembrar agora, daí tu continua, de um amigo, um testemunho, na verdade, que eu ouvi, de um cristão, mas ele é policial. E ele, dando testemunho dele, ele falou que foi numa operação e dentro do caveirão tinha uma estátua lá de um demônio que protegia o capitão. Ele dizia que protegia ele. E aí o capitão falava, gente, falou para eles, isso aqui todas as vezes antes de eu descer para o confronto eu faço minha reza a esse demônio, a essa entidade. E ele, mais um crente, falou, não, capitão, eu confio em Deus e tal. Aí ele disse que antes de descer, já estava chovendo bala no caveirão do morro, e aí todo mundo começou, um a um, a se benzer lá diante da entidade. Aí ele olhou para o colega olhou para ele, aí ele contando do testemunho, falou, meus irmãos, Deus que me perdoe, mas eu tive que rezar também. É mais ou menos isso aí que alguns fizeram. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, como eu falei, é muito assunto, mas eu tenho que explicar mais ou menos como que começou essa grande perseguição, como para a gente chegar em Constantino. Claro que a gente vai ter que encurtar mais para frente, que não tem como. Mas ali eu queria só destacar nessa parte por que dessa grande última perseguição, né, do Império ocorreu dentro dessa tetrarquia, né? O grande culpado ali foi Galério, ele foi o grande causador dessa perseguição, ele conseguiu fazer a esposa e a filha de Diocleciano a fazerem sacrifício diante de outros deuses, senão
elas teriam que ser mortas pelo seu próprio marido, né? Teria que mandá-las para serem executadas. Isso foi uma coisa muito terrível. Mas só que Diocleciano começa a ficar enfermo, já começa a ficar enfraquecido, e Galério praticamente começa a dominá-lo. Começa a dominá-lo, e a sua ganância de querer dominar tudo, e até o ponto de ele começar a ameaçar e falar assim: olha só, os 20 anos chegou, você tem que abdicar. Você tem que abdicar porque não quero morrer como César, não, eu quero chegar ao Augusto. Então, Diocleciano se aposenta, né, e Galério assume a função de Augusto. E ele começa a ameaçar também o Augusto do Ocidente, Maximiano. Então, esse Maximiano também é obrigado a abdicar, porque isso era uma promessa antes, estava escrito, estava assinado, era um acordo. Ele tinha que se abdicar para que o César, que seria Constâncio Cloro, se tornasse Augusto. E outros 2 Césares seriam nomeados para serem descendentes deles, que assumiriam depois. Só que os planos de Galério era de colocar os 2 Césares. Ele elegeu os 2 Césares. Então ele começou a colocar na cabeça de Diocleciano para eleger 2 homens de sua confiança. Mas só que o exército e o povo, as pessoas, as tropas, não concordaram com isso. Então, o fato de eles não concordarem, por que eles não concordaram? Porque no Ocidente ainda era muito forte a parte do exército, porque lá estava Roma, lá era a capital. E ali as pessoas adoravam, gostavam muito, tinha muito respeito por Constantino e por Magêncio. Eram os 2 que eles tinham respeito. Então eles queriam que esses 2 fossem os Césares. Porém, a parte política chegou ao ponto de ter que dividir o título de César, na verdade, do Ocidente, entre Constantino e Magêncio, esses 2, né? Dividiram as suas áreas, e Galério colocou o seu sucessor, que seria o outro César. O grande problema foi o seguinte, que Constâncio Cloro, pai de Constantino, que agora era o Augusto, ele morre. E quando ele morre, aí vem a ambição. Todo mundo quer o título de Augusto. E começa algumas confusões políticas, começa algumas oscilações, alguns confrontos, né, político-econômicos ali dentro de Roma, até o ponto que decidem elegerem um novo Augusto, que não era nem Constantino nem Magêncio, nenhum dos 2. Agora, quem seria o Augusto do Ocidente seria Licínio. Tá? Ele seria o Licínio. A partir daí, Constantino, que está lá na Gália, né, no seu território, era ali onde não havia perseguições no cristianismo, no território de Magêncio também não tinha, no Ocidente a perseguição era pouca, não tinha muita, matança ali não tinha, a perseguição era mais em questão das pessoas trazerem os livros, né? Eles tinham que queimar os livros, as Bíblias, e renunciar ao cristianismo. Mas lá no Oriente o negócio era feio, lá era a galera que estava lá. Então lá as pessoas morriam mesmo, eram executadas de várias maneiras. Já no Ocidente as coisas eram mais blandas, né? Porque os Augustos e os Césares do Ocidente não tinha tanta implicância com os cristãos. Então Constantino também se torna um grande ambicioso, assim como Galério lá no Oriente. Então ele começa um confronto. Ele quer o título de César só para ele. Então ele faz um acordo com Licínio, que é Augusto, para ficar tranquilo na dele, que ele ia assumir o posto. Então ali Constantino derrota Magêncio na ponte de Milvia, se não me falha a memória, o nome acho que é esse, na ponte de Milvia. Ali tem aquela batalha, é onde Constantino ele pega o território que era dele e ele se expande seu território. Junto com Licínio, que ele faz um acordo, oferece a sua meia-irmã como esposa de Licínio, eles vão combater contra Galério. E ali Licínio consegue vencer, então começa a ter um acordo ali entre os 2, tá? Tanto de Constantino contra Licínio, junto com Licínio, de eles dividirem o reino, né, o Império Romano. Agora não tem mais esse negócio de César, né? O negócio agora
é só os dois Augustos. Mas a intenção de Constantino é se tornar um único Augusto, um único imperador e acabou. Era somente ele. E aonde que entra a parte de Constantino, a questão da sua conversão, acerca de se ele converteu mesmo, se ele não se converteu, como que entra isso? Justamente nessa batalha da ponte de Milvia. Um dia anterior, existem dois comentários, esses dois são cristãos que escreveram, dois escritores. Lactâncio, ele escreve acerca dessa passagem de Constantino um dia anterior da batalha, e Eusébio de Cesareia, que era um biógrafo de Constantino, também escreve. Cada um escreve uma coisa um pouco diferente. Um fala que Constantino teve uma visão, viu no céu um símbolo, né, das duas letras gregas que simbolizam o nome de Cristo, que era o PX, se não me falha a memória. E através desse símbolo ele venceria. Lactâncio fala que foi um sonho, que Constantino teve um sonho. Já Eusébio fala que ele teve uma visão. Como Eusébio era um biógrafo contratado pelo próprio Constantino para escrever, talvez seja a parte mais convincente nesse fato aí. O Eusébio de Cesareia, para quem já sabe, tem um livro aqui, ó, esse livro aqui, História Eclesiástica, ele conta uma parte, mas tem um outro livro de Eusébio de Cesareia também que ele comenta essa passagem. Tá? Já na parte de Lactâncio está aqui, ó, os pais da igreja. Aqui está escrito tudo acerca de Lactâncio, tá? Falando desse episódio de Constantino. Constantino se converte ali, a maioria dos estudiosos acreditam que não. Constantino, se ele teve um sonho, uma visão, não sabemos. De fato é que ele teve uma experiência divina e acerca dessa experiência divina ele vence a batalha, tá? E ele avança, né, na sua conquista. E ele avançando nessas suas conquistas, ele se torna amigo, simpatizante, porque alguns estudiosos, quando vai mais a profundo no pano de fundo, fala que Constantino já era muito amigo acerca do cristianismo lá na Gália, né? Porque ali tinha resíduo ali muito forte dos cristãos, porque ele teve uma grande escola na Gália, porque um dos pais que tiveram ali pregoando, ensinando, era um grego que era o Irineu, que na cidade de Lyon, naquela localidade ali, ele implantou uma igreja, uma fortíssima igreja naquele lugar. Então, Constantino teve muito contato com cristãos na Gália. Então, dali ele se faz um pacto muito grande. A partir dali, ele simpatiza com o cristianismo e nesse romance já com o cristianismo, depois dessa batalha, o negócio fica mais convalida mais com esse tratado. Mas uma coisa que muitas pessoas erram historicamente é porque fala que o Tratado de Milão, né, o Edito de Milão, fala acerca que Constantino assinou o edito para terminar as perseguições. As perseguições não pararam por causa de Constantino nem Licínio, porque ele não assinou sozinho, assinou Licínio e Constantino acerca da parar as perseguições. Mas, na verdade, há uma história que Justo Gonzalez, no seu primeiro volume, né, na história da igreja, os mártires da igreja, né, a história dos mártires da igreja, no primeiro volume de Justo Gonzalez, na história da igreja, ele relata que o Galério, antes de morrer, ele estava enfermo, e nessa enfermidade ele escreve um edito em 311 para cessarem com todas as perseguições e matança aos cristãos. Isso é um fato que a gente não pode errar na história, que é algo que ocorreu, e é muito interessante que, quando ele pede isso,
para parar, e ele faz ele assina, promulga, né, na verdade, ele faz um outro pedido. Ele agora pede os cristãos que comecem a orarem para o império. Ele pede, ele que outrora perseguia e matava, agora está pedindo oração para os cristãos. 5 dias depois de ele assinar, promulgar esse edito, ele morreu, ele faleceu. Mas o seu sucessor, que era o César, Maximiano, que os nomes são parecidos de um de outro, ele agora se torna Augusto, mas ele não tem vontade nenhuma de cessar com as perseguições. Mas lá no Oriente, no Ocidente, as coisas já cessaram, está assinando, já está começando, já assinaram um documento, né, o Tratado de Milão, acerca de acabarem com as perseguições aos cristãos. Ou seja, as perseguições agora não são mais no âmbito mundial, mas agora ainda em alguns locais ainda tem algumas perseguições e algumas matanças, tá? Mas nesse edito de Milão, a gente fica bem claro que algumas coisas já acontecem. Então, aqui a gente é o pulo do gato. Nesse tratado aqui, que Constantino faz com Licínio, que já começa aquele namoro com a igreja de Constantino, agora já entra no noivado, tá? E esse noivado agora já começa a convalidar. Se você quiser comentar antes de a gente fazer algum comentário, Léo, antes de eu falar do que foi, as coisas que aconteceram, você pode estar fazendo um comentário. Não, a explicação longa é necessária justamente para colocar as pecinhas do quebra-cabeça, cada uma no seu devido lugar, justamente para a gente entender as coisas que estão acontecendo. Porque muita gente, quando cita, né, o efeito Constantino, não entende a abrangência que isso vai se dar, tanto ali naquele período como posteriormente. Por isso que a gente precisa entender todos esses detalhes bem explicados, porque isso aqui, e alguns vão dizer que até como milagre esse efeito Constantino, porque do nada, como assim? Como que isso acontece? A igreja não tinha na época ali nem 30 mil seguidores naquele período, alguns historiadores vão nos afirmar. Então, assim, não era uma religião tão relevante, apesar de ter a perseguição por ela não se dobrar, e essa perseguição a gente pode, quem não entende o porquê da perseguição, se você lê o livro de Esté, ali a situação de Ramã com Mardoqueu, você vai entender o que acontece por causa dessas perseguições, porque Mardoqueu não se curva diante de Ramã, e Ramã não aceita essa exclusividade de adoração ao único Deus de Mardoqueu. E o que acontece com essa igreja antes do efeito Constantino é exatamente isso. Eles morrem por não se curvarem a nenhum outro Deus. Mas a partir de Constantino, e você parou no noivado aí, a gente vai dar sequência agora por Concílio de Nicéia e os demais ocorridos, as pessoas precisam entender o que significou isso, porque o mundo vai invadir a igreja. E essa exclusividade, ela vai se perder. Então, é por isso que a gente precisa entender o que foi esse efeito, porque não foi algo pequeno. Alguns afirmam que foi até o próprio Deus. Outros vão dizer que foi Satanás. Então, a gente precisa entender para poder a gente compreender e tomar os nossos posicionamentos. Então, dá sequência aí que o povo está gostando, rapaz. O negócio tá forte. Só uma coisa aqui, que tem algumas pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo. Eu enviei o link, mas eles não estão conseguindo. Como que entra sem o link aí na live? É pelo nome do canal, História e Cultura? Isso. Pesquisa o nome do canal História, Cultura e Teologia, que vai achar. Deixa eu só dar essa notícia, rapaz, que eu esqueci de falar no início também.
minha sobrinha, rapaz, Mariana, Alexandre, meu irmão, a família ali da irmã Leda, da irmã Edith, quem não entende porque que eu chamo de irmãos, a gente cresceu tudo junto e misturado, né? E as mães, uma tomando conta dos filhos das outras, então somos irmãos. Ele é um dos meus irmãos mais velhos aí que a vida me deu, e eles estão lá no hospital, pedindo oração. Deus está no controle, nós sabemos que já deu tudo certo, em nome de Jesus. É um milagre essa gestação, esse bebê, mas é benção. Também aproveitar aqui e mencionar alguns que estão conosco aqui participando, dando seus comentários. Claudio Duarte, meu filhão Lucas Mazelo, minha esposa lindíssima, cantora Regina Santos, beijão, meu amor. Felipe Silva, Luciene, Enoque Lima participando bastante aqui, Luciano. Depois, puder dar uns pitacos aqui dos comentários dele. Nosso primo Jefferson Basílio também. Onde que eu vejo aqui os comentários aqui? No caso, é quando eu boto na tela. Quando eu boto na tela aí você. Vou botar alguns dele aqui do Enoque, ó. Vou botar esse primeiro dele aqui, vou dar uma lida aí, enquanto eu vou falando os outros. Manuel, nosso primo Manuel Fernandes. Ô, Manuel, Luiz. Sua esposa também presente sempre. Josi. Raquel Nogueira. Wallace, chegando aí, firme e forte. Aí, ó, vou botar alguns na sequência do Enoque aqui, ó, que ele falou, ó, a pior coisa que aconteceu foi esse casamento, misturou tudo, paganismo entrou na igreja, exatamente sobre isso que nós estamos falando. Aí ele dá a sequência aqui, ó, muito complicado. Até os livros da Bíblia foram adulterados, e alguns livros que detalhavam muitas histórias relevantes foram tidos como apócrifos. Bom, a minha posição sobre isso, Enoque, depois o Luciano fala, é que alguns deles não dá para ser lido por qualquer crente mesmo, não. Tem algumas coisas ali, em alguns meio complicadas. Como livros históricos, são importantíssimos, mas como teológicos, acho que são um pouco complicados alguns deles. Aí ele fala que a maçonaria misturou também, sempre houve na história da igreja, alguns que tinham algumas influências participavam dessas sociedades. Bom, os comentários do Enoque são esses aí. Tá, ok. Beleza? Aí, se quiser comentar. Nós ainda estamos aqui na parte. Vamos chegar lá. Vamos sim, vamos sim. A gente chega. Agora vamos mais rápido. A parte mais demorada foi aí. Vai lá. Tá, então vamos lá. A questão aí, quando a igreja, né, esse tratado acontece entre de Licínio e Constantino, automaticamente, nesse tratado está escrito para devolver os prédios, ou seja, as igrejas, os templos que já existiam no período de paz, tá? Quando a igreja ainda antes de Constantino, no período de paz, que é o período que de Valério até, vamos dizer, até Diocleciano, porque não foi todo o governo de Diocleciano que teve perseguições. No início era 1000 maravilhas, era uma paz, mas a partir daí devolvem os templos para os cristãos retornarem os seus cultos dentro dos templos, retorna os cemitérios, tá? Devolve o cemitério para os cristãos agora poderem enterrar os seus mortos, porque desde então eles tinham que fazer, né, enterrar em alguns locais escondidos. As catacumbas era algo que já era que eles já guardavam ali mesmo, inclusive faziam um culto em cima dos sepulcros, tá? Ali em cima eles começavam a realizar até a Santa Ceia. Daí que começa ao culto aos mortos, tá? A questão do Dia dos Mortos, de finado, para ter uma noção, é a partir daí desse negócio, para tu ver que essa questão do paganismo sempre esteve entranhado junto com a igreja, porque eles tinham ainda muito impregnado dentro deles a crença do culto dos ancestrais, ainda estava agarrado, mesmo com a igreja antes de abraçar Constantino. A igreja ainda já estava, tanto que a ceia, quando Paulo, lá em Coríntios, capítulo 11, ali está falando, era o culto do amor, tá?
a Santa Ceia tinha o culto do amor e depois a ceia. E nesse culto do amor era o culto uma deidade, tá? Romana, grega romana. Então, assim, já estava um negócio, se a gente for colocar assim, me fala a memória, Afrodite, né? Ali estava entranhado, já desde o início, o negócio estava meio misturado. E depois esse culto do amor foi desvinculado à ceia. E a ceia passou a ser algo de portas fechadas. Daí que começou as acusações para as perseguições, porque as reuniões começaram a ser fechadas, e nessas reuniões fechadas começaram a ter murmurações, assim como nos maçons, né? Na maçonaria, como é algo muito secreto, que até então aí começam as grandes especulações, né? Falam tanta coisa que às vezes eles nem conhecem o que acontece lá. Só a gente que está aqui fora especula tanta coisa que eles nem imaginam que tem isso lá dentro, né? Então começou a ter essas especulações, mas voltando para cá, para Constantino, começa a retornar todos os bens para a igreja, retornando esses bens para a igreja começa a se erguer. E se erguendo, começa a ter problema de novo. A questão foi essa, porque lá em Alexandria, né, começa, então, um grande debate. Começa um grande debate, levanta um presbítero da igreja, de algumas igrejas que tinha lá em Alexandria, e nessa igreja levanta um camarada chamado Ário, o presbítero Ário. Ele traz uma teologia nova, que na verdade não tinha nada de nova, era só um desdobramento do gnosticismo lá atrás, né? Lá atrás que vem se alimentando, vem crescendo, aquele gnosticismo, e chega até Ário. E quando chega até Ário, como era um camarada de um comportamento exemplar, de uma postura exemplar, e era um cara muito carismático e tinha muita habilidade na retórica, na oratória, né? Ele conseguiu influenciar muita gente. E com ele conseguir influenciar, isso no ano 313, olha só, juntinho ali no concílio, quando estava fazendo as pazes, né? O Estado ali voltando às pazes com a igreja, já está tendo uma confusão teológica de bispo, de debates teológicos acontecendo. Mas só que esse debate teológico, isso o Estado não tem nada a ver com isso, tá? Isso foi a igreja que provocou essa briga aí. Quando começa essa briga, esse grande problema aconteceu foi o quê? Crente batendo em crente esburrando a cara de crente matando crente lixando crente. Como assim? Eu não concordo com as doutrinas primórdias da igreja. Eu concordo com a doutrina de Ário. O Ário trouxe um novo conceito teológico, e nesse conceito eu vou segui-lo. E nessa perturbação, esse grande tumulto que ocorreu lá na Alexandria, no Egito, ele começa a se estender para outros centros intelectuais da época, que era Cartago, que é hoje na Tunísia, tá? Que era um grande centro teológico da época. Ele chega a bater na porta de Antioquia, essa doutrina ariana, e ela sobe até chegar, né, em Constantinopla, né, que ainda não tinha esse nome, que hoje é a Turquia, a atual Istambul, e começa a se propagar por toda a Ásia Menor, que nós conhecemos na Bíblia, lá, que a Turquia também pega toda essa área até chegar na Grécia, tá? Chegar nas fontes gregas. Essa teologia ariana, o que ela coincide? Na pessoa de Cristo, é onde que ela mais atinge. Porque se tira a pessoa de Cristo como um eterno, ou seja, como ele já existisse desde a eternidade, como João fala que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E a partir desse verbo, da palavra, todas as coisas foram feitas por ele. Isso aqui João prega justamente defendendo contra o gnosticismo, né? Esses escritos. Agora, Ário parece que ressuscita essa teologia dos gnosticismo e começa a trazer à tona o quê? Esse novo conceito que Jesus, tá? Ele não é Deus,
Ele era simplesmente uma pessoa divina. Uma pessoa divina. Ele não era exatamente o Filho de Deus. Ele era humano, 100% homem, mas não era 100% Deus. E se eu tiro a parte que Jesus não era Deus, eu tiro todo o plano salvífico. Eu tiro totalmente o plano salvífico de salvação, de redenção de Cristo. E tirando esse plano de salvação de Cristo, o cristianismo acaba sendo somente uma religião. E se começa criando uma religião que, para ele, se coloca Jesus como Filho de Deus e sendo Deus, ele está ressuscitando o politeísmo, porque o cristianismo é monoteísmo. E se eu falo que Cristo é Deus e Pai, e Deus Pai é Deus, então tem dois deuses. Então nós estamos no politeísmo. Mas ele estava sendo contestado através da própria Bíblia, através do Evangelho de João, através das epístolas paulinas, pelo bispo daquela cidade de Alexandria, que era o bispo Alexandre. O bispo Alexandre teve vários confrontos com Ário, combatendo essa heresia que Ário estava promovendo. A questão toda é por que eu estou falando dessa heresia de Ário? É por causa justamente da heresia de Ário. A igreja não conseguiu se resolver por si própria, as brigas estavam estava tendo um racha na igreja, ao ponto que a confusão chegou tanto no ouvido de quem? De Constantino, o amigo da igreja. Se Constantino é o imperador, amigo da igreja, ele conseguiu ver uma oportunidade de ele se intrometer dentro da igreja. Agora ele é somente o imperador, ele consegue ver um grande papel dentro da igreja. E aí parece que o casamento se finda de vez, porque Constantino ele entra e vai bem profundo dentro da igreja. Ele fala: peraí, vocês não conseguem se resolverem aqui, vocês precisam da minha ajuda. Vamos fazer o seguinte: para de briga. Quem é o lado que está certo, qual que está errado, qual que está certo? Peraí, vamos resolver essa questão. Vamos convocar um concílio. Eu banco tudo. Eu alugo prédio. Eu pago a hospedagem de todos os bispos. Eu pago todo o translado. Todo o custo será por minha conta. Vamos ter um concílio com todos os bispos, os patriarcas, e vamos resolver de uma vez por toda quem é que está com a razão. Se é Ário ou se é os outros bispos. Então houve esse concílio. Quem presidiu uma grande parte foi o próprio Constantino. Muitos bispos foram convocados. Existiam mais de 1000 bispos, todos eles foram convocados, convidados, na verdade. Mas somente 300 e alguma coisa, 317, se me fala a memória, compareceram a esse concílio, que foi considerado o grande ou o primeiro grande concílio, que na verdade não é o primeiro, porque existiam vários concílios, mas concílios mais internos, mais na cidade, mais locais. Agora não, um concílio global. Reúne bispos do Ocidente, do Oriente, de todas as partes do mundo, se reúne na cidade de Nicéia, e agora vamos discutir várias coisas, inclusive a data de como vamos comemorar a Páscoa e outros assuntos, mas também vamos resolver acerca dos livros canônicos, quem é os livros que tem que entrar, onde que a parte do Enoque aí, que estava perguntando acerca de alguns livros que ficaram dentro, ficaram fora, tá? Era uma discussão que começou ali nesse concílio, para perceber quais os livros que tem que ficar, serem, na verdade, aceitos ou não. E a questão maior do concílio foi justamente a questão da controvérsia ariana. E nessa controvérsia ariana teve uma grande disputa. O interessante é que o camarada que protagonizou essa grande disputa ali no concílio de Nicéia, ele não pôde votar, porque ele não era bispo nem presbítero, né? Que foi Atanásio. Atanásio era um diácono ainda nesse concílio, ele se tornou depois, se não me falha a memória, um bispo, já no concílio de Constantinopla, acho que no ano de 83, 73, as datas eu me perco às vezes, com nome e data, ali que ele vai chegar, né, ali com voz mais ativa, junto com Apolinário,
Ali ele consegue, Atanásio, se deslumbrar mais. Mas ele foi o grande camarada que teve a oportunidade de fala e ele arrebentou Ário nesse concílio. E através da sua fala, através daquele debate que houve ali, foi decretado, né? Ário só teve 3 votos a seu favor, e os outros votos foram tudo contra a teologia ariana. Então, a partir dali, Constantino ele assina que a teologia, a partir de agora, é a teologia nicena. Então, o credo niceno foi estabelecido justamente pela pessoa do imperador, que é Constantino. Ou seja, aqui começa um grande relacionamento da igreja com o Estado. Temos também que frisar uma coisa: Constantino não oficializou, né, o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Simplesmente ele era um grande simpatizante, a sua conversão foi progressiva, não foi algo imediato, porque cada vez que nós lemos acerca de Constantino, percebemos que a sua conversão é bem parecida com a nossa, os espinhos foram saindo aos poucos, através de muitos remorsos, né? Mas Constantino não oficializou nada, simplesmente ele pediu para cessar as perseguições e deu uma liberdade de culto. Constantino deu uma liberdade de culto. Não só foi o cristianismo que ficou tranquilo nessa situação. Algumas outras seitas, né, que era tratada como seitas, que eu vi até na live de segunda-feira, falou assim, que o Eliel tocou no assunto de liderança de mulher, falou sobre o Montano, né? Eu lembro que você falou sobre isso. Montano era uma igreja separada, porque esse negócio de uma igreja única, sempre foi única, isso é mentira. A igreja nunca foi única, ela teve suas várias repartições, tá? E a primeira repartição foi com Montano, e não era seita, era uma repartição, uma denominação, tá? Alguns tendem como seita, mas Montano não foi seita. Montano ali, porque a gente só vê a história sendo contada pelos vencedores, tá? Montano ali era uma parte da igreja, uma denominação da igreja mais fanática, mais na parte espiritual. Ela só tem uma estrutura escrita teológica a partir de um membro que entra para essa igreja, né, para essa denominação, que é Tertuliano, um grande exegeta, um dos maiores exegetas dos pais da igreja, que foi Tertuliano. Então, ali ela tem uma estrutura melhor, mas não só, né, os montanos, como também depois da grande perseguição, também também teve uma outra, os novacianos, né? Os novacianos também tiveram uma outra repartição da igreja. Então, tinha outras denominações. Mas quando termina as grandes perseguições, né, até os bispos dessas igrejas foram convocados também para esse concílio de Nicéia, para participar. Tá? Você quer comentar alguma coisa, Léo? Então, dando só o pitaco para você dar continuidade aí, vai acontecer, após o concílio, não a oficialização da igreja, mas Teodósio, no ano seguinte, eu já vou entrar nisso aqui então, ele vai oficializar a igreja. Não é Constantino, mas Teodósio, ele vai fazer um edito e vai promulgar a igreja. E aí acontece um fenômeno interessante, que como a igreja recebeu de volta os seus prédios, como você já comentou, a partir da simpatia de Constantino, ela também vai começar agora, depois dessa proeminência que ela vai tomar, e principalmente depois dos anos 380, que ela vai ser religião oficial dos estados, ela começa a receber duas coisas principais, dentre outros, mais riqueza e poder. E todas essas divergências, grupo divergente,
que tinha, que inclusive o arianismo, vão agora passar a ser perseguidos. Essa igreja que agora casa-se com o Estado, ela tem agora essa autoridade, vamos dizer assim, as ferramentas, as armas, o poder do Estado, e ela então começa, anteriormente era perseguida, e agora ela passa a perseguir os dissidentes, seus diferentes. Eu gostaria que você já englobasse e passasse para esse momento aí, a fusão do cristianismo com o Estado e os efeitos, né, das perseguições. Você está sem som, deixa eu botar aqui. Bota aí, tá agora, foi. Ah, tá. Então, para falar sobre aí, a gente já entrando aí, a gente já tem que falar sobre os donatistas. Já entrar nessa parte também. Não tem para onde fugir. Porque ali ele já vem antes um pouco, né? Os donatistas. Sim, é por isso que eu fiz esse corte agora. Ah, ok. Então vamos lá. No ano de 380, se não me falha a memória, foi 23 de novembro, que ocorreu, foi promulgado com Teodósio, imperador agora do Império Romano, ele oficializa, né, o cristianismo como a religião oficial. Então, agora a religião oficial é o cristianismo. E sendo o cristianismo, nenhuma outra religião pode existir. Então, a partir de agora, você não é convidado a ser membro da igreja. Você está sendo obrigado a ser cristão. Porque se você for cristão, você tem alguns benefícios, alguns impostos que você passa a não pagar mais. Então, algumas pessoas que ainda atribuíam a maioria de cultos pagãos, agora não estão mais querendo saber dos cultos pagãos só por interesse. Então, eu estou dentro da igreja, mas eu não sou da igreja. Eu somente sou amigo porque eu tenho alguns interesses. Porque agora algumas coisas começaram a tomar, né, corpo a partir do Estado e igreja, porque as coisas estavam andando junto, o Estado e a igreja, porque o clero começa agora a sobrepor, porque a pessoa do patriarca de Roma, né, ele começa a ter um passo a mais sobre os outros patriarcas, porque, para lembrar, eram 5 patriarcas, era de Alexandria, Antioquia, de Constantinopla e de Roma, tá? Eram esses patriarcas de Jerusalém, faltou um. Esses patriarcas começaram a perder força e o patriarca de Roma começou a ter uma força maior e ele começou a falar que ele era maior do que os outros pelo fato de ele ser descendente, ou seja, eu estou debaixo da autoridade de Pedro e de Paulo. E por estar debaixo da autoridade de Pedro e de Paulo, então automaticamente eu sou o pai de todos, ou seja, eu sou o patriarca, pai de todos, que daí surge a figura do Papa, do papado, que começa aí, porque o patriarca agora do Ocidente, ou seja, o patriarca de Roma, se torna agora com a nomenclatura de Papa. E chega um ponto, né, com Gregório I, que o Papa se torna chefe tanto do poder espiritual como do poder temporal também, ao ponto de você perceber que a igreja estava amarrada ao Estado, à política, a tudo, né, que chegaram a esse ponto. Mas vou retrocedendo um pouquinho acerca desse casamento e da fusão do munanismo dentro da igreja, queria falar um pouquinho acerca dos donatistas, com Donato. Donato e os novacianos são bem parecidos, esses grupos, parecidíssimos. O que aconteceu? 2 fenômenos. Um com a perseguição de Décio e de Valério, e o outro com a perseguição de Diocleciano. No ano de 250, como todas as perseguições que começaram e pararam, muitos cristãos não negaram a sua fé, e por não negarem, eles morreram, foram executados, porém outros ratearam na fé. Outros falaram, não, peraí, não, você é cristão?
Não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu não sou Ô, cristão. Luciano, isso não é Oi. uma crítica, isso eu não vejo como uma crítica, eu vejo como algo natural. Porque ser cristão, ao contrário do que muitos pensam, não é para qualquer um. Porque É você, verdade. ainda mais para quem tem conhecimento como a gente da história, e você olha esse passado sombrio, e você fala assim, pô, por que eu ainda sou crente? É porque a gente consegue, é por conhecer que a gente é crente. E crente é capaz de morrer pela fé construída solidamente. Porque a gente olha e vê que todas as vezes que o homem ele tomou a frente da condução da igreja, deu ruim, teve problemas. E todas as vezes que Deus conduz a igreja, ela prospera, ela fortifica-se, ela avança e ela alcança os perdidos. Então é por isso que nós somos mais crentes, porque conhecemos a história sombria e entendemos claramente isso. Então, até hoje em dia, a pessoa fraquejar é normal, porque ela ainda não construiu a sua fé solidificada em Cristo. Não era para ser assim, mas eu até coloco na conta de quem está instruindo essa pessoa. Porque está instruindo, às vezes, ela numa fé de construção na areia, e não construção nas bases bíblicas, sólidas, firmes. É por isso que essa pessoa vai ratear na sua fé. E é por isso que nós estamos aqui nesse canal trazendo todo esse conhecimento abençoado. Prossegue. Exatamente. Tem muita gente que já está querendo dormir, gente, mas esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, né? Vai ficar lá gravado no YouTube, no canal. Vocês entram lá, História, Cultura e Teologia. Aí vocês vão ver esse vídeo depois. Às vezes tem pessoal que tem que acordar cedo aí, tá, gente? Vocês podem. Eu Depois termina de botei, ver. eu coloquei Depois o termina link de aqui também na descrição para quem quiser Ok. compartilhar com os amigos do canal. Isso aí. Então vamos lá. Como eu estava falando acerca ali dos. Quando terminou a primeira perseguição ali com dessa, a penúltima perseguição com Décio, que durou cerca de 1 ano e meio, muitos cristãos que abandonaram a fé, que é a apostasia, que abandonaram a fé, retornaram para a igreja. E agora, o que fazer com eles? E na época o negócio era mais duro. Por exemplo, teve um livro aí, até o Enoque ver esse daí, teve um livro que estava para entrar num cano e não entrou por causa que as doutrinas dele eram totalmente anti os mandamentos de Cristo, que esse livro fala que só havia um perdão para um pecado apenas, somente um pecado grave poderia ser perdoado, depois do batismo. Agora, levanta dois camaradas, Tertuliano. Tertuliano fala o seguinte: depois do batismo, não tem como perdoar alguns pecados. Não existe perdão. É sentença à morte para o inferno. Quais são esses pecados? Adultério e fornicação. Pecou, depois do batismo, inferno. Aí levanta outro camarada, chamado um dos cabeção da época, chamado Orígenes. Aí ele é mais brabo ainda. Ele fala: não, peraí, pá. Esse pessoal aí que negou e começou a fazer sacrifício a outros deuses, e agora querem voltar para a igreja, a gente que passou um perrengue só. Esses camaradas aí, não tem perdão. Aí ele coloca 3 pilares. Não existe perdão depois do batismo para os fornicadores, os adúlteros e os idólatras. Ou seja, não tem jeito para eles. Mas aí, nesse contexto, aparece também outro camarada chamado Cipriano, né? Está nesse livrinho aqui também, dos pais da igreja, fala desse cabeção aí também, esse camarada. Cipriano já fala assim: não, peraí, as coisas não é bem assim, não, gente. Existe sim perdão para o crente normal, o servo, mas para presbítero e bispo, aí não tem conversa. Porque se é bispo e é presbítero, tem que ser crente e já tem que ter sua fé bem fundamentada. Então, se ele se prostrar a outros deuses por causa que tinha medo de morrer, então esses serão
esses não têm perdão, não tem como. E os demais? Não, os demais recebem uma disciplina, que na verdade era a excomunhão na época, né? Ele excomungava e depois voltava, retornava e tomava, ficava fora da Santa Ceia, né? E depois retomava. Então, Cipriano aliviou um pouco, mas acabou tendo confusão com os dois lados. Né? E por que eu estou falando dos novacianos? Porque os novacianos, o novato ali começa, logo depois dessa primeira perseguição, é um grupo que adere a essa questão de não aceitar de hipótese nenhuma esse povo que negaram Jesus diante da perseguição. Ou seja, vocês não negaram? Se vocês negaram, então vocês não têm perdão. Mas uma coisa esquisita acontece aí, porque começa a surgir um grupo chamado dos confessos. E quem eram esses confessos? Era aquele camarada que era levado para o martírio, ele sofria, era torturado, mas por um milagre ele não era morto. E como ele não era morto, ele era colocado como um mártir em vida. Ou seja, a pessoa que rateou na fé e se prostou a outros deuses, eles podem receber o perdão através do confesso. Se esse confesso, que aí vem as confissões dentro da igreja católica, de ter essa prática de confessar. Né? Se você confessasse o seu pecado diante desse camarada podia te perdoar do pecado. Olha só, estamos falando de coisa antes de Constantino, mas a igreja já estava totalmente perdida teologicamente. Aonde que está o amor de Jesus acerca do perdão, né, dos nossos pecados? E agora vamos chegar do donatismo. Acontece depois da última perseguição de Diocleciano, que é bem parecido com esse grupo dos novacianos, que se separa da igreja primitiva, da igreja católica, que era a igreja universal, que eles se tornam muito radicais. Os donatos, eles também se separam da igreja com o mesmo motivo. Ou seja, não vamos aceitar esse povo de volta. Esses que se dobraram diante de outros deuses, a igreja não tem que receber eles, não. Se receber, está errado. Então, eles se separam, aí é uma outra ramificação. E o interessante é que na cidade de Hipona, na mesma rua da igreja de Agostinho de Hipona, existia uma igreja, um templo dos donatistas. E ali havia uma confusão. Havia uma confusão ao ponto que surgiu dentro dos donatistas um grupo radical, fanáticos, que começaram a matar, olha só, olha o cabimento teológico, o pensamento do homem na época, a matarem os próprios cristãos da época só pelo fato de ser católico. São católicos, nós somos donatistas, então nós vamos entrar em confronto o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode levantar a espada contra o nosso irmão, porque se levar a espada, entendeu? Estamos em pecado. É onde que a gente entra até no comentário que eu queria fazer na live de segunda-feira. Não, eu só falo que está na Bíblia. O ministério da pastora não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não pode. Cigarro também não está lá na Bíblia. Então, cigarro pode. Né? Aí os camaradas usaram o quê? Ah, tá. Não posso levantar a espada. Já que eu não posso levantar a espada porque está na Bíblia, eu levanto um pedaço de pau, um porrete. Matar meu irmão de porrete eu posso. O que eu não posso é matar ele na espada. Então eles eram selvagens mesmo, matavam outros cristãos através de porrete, ao ponto que teve um confronto teológico com o bispo da igreja dos donatistas com Agostinho de Hipona. Agostinho não queria fazer parte desse debate, foi uma reunião que foi marcada, mas acabou que colocou ele, o bispo da igreja dos donatistas, ele falou tanto, de vez de falar da causa, ele falou mais de Agostinho, ao ponto que Agostinho teve que se meter, e quando ele se meteu, aí ganhou a causa. Ao ponto que o Estado agora se intromete novamente na igreja e fala que os donatos têm que ser exterminados da face da terra. Então, o que acontece aí a partir de Teodósio, no ano 380?
é que todos os atributos mundanos entram dentro da igreja. Por que que entra dentro da igreja? E aqui não tem como a gente não fazer uma ponte para a igreja de hoje. Porque o que entra dentro da igreja são pessoas que não querem o cristianismo. Eles querem o benefício que o cristianismo poderia lhe dar. Ou seja, se eu me tornar um diácono, agora é algo importante. Outrora, era só um cargo que era da igreja de um povo lá de uma seita. Agora não. É religião do Estado. Então, se a pessoa tem uma função, é como um sacerdote. E como sacerdote, ele tem um espaço, ele tem benefícios. Então, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um bispo, e eu quero ser o patriarca, eu quero ser o reverendo, eu quero ser tudo, porque a igreja está me proporcionando uma escada para alcançar alguma coisa. Ok? Parece alguma coisa parecida com o de hoje? Acho que tem tudo, né? Tem muita gente que não tem sucesso lá no mundo e quer ter sucesso dentro da igreja. Porque a igreja tem sido o quê? Degraus para alcançar determinadas posições que eu mesmo. E quando eu vejo que ela já me jogou, eu pego e saio. Porque o meu objetivo era alcançar alguma coisa. Meu objetivo é ser um vereador, meu objetivo é ser um prefeito, ser um governador, um deputado. Meu objetivo é ser um cantor famoso, não importa onde eu vou ser, eu quero ser famoso. Então, a igreja proporcionava algo a mais. A igreja proporcionava também benefício financeiro. Então, se eu tinha benefício financeiro, primeira coisa, eu não precisava pagar alguns impostos. Segundo, eu começava a ter alguns benefícios do Estado acerca de patrimônio, terras, bens, servos, né, escravos à minha disposição. Então, agora a igreja se torna a mãe do Estado. O governo é o braço direito e a igreja é o braço esquerdo. O que, que a igreja de hoje tem a ver com a igreja de antigamente? Estamos ainda abraçados com todos os costumes e com todas as coisas da igreja do passado. Desculpa, da igreja do passado. Você quer abrir um parênteses dentro disso daí, Eliel? Pode ficar à vontade, tá? Quiser falar alguma coisa acerca desse mundanismo que entrou dentro da igreja, Eliel, acho que a internet dele tá meio ruim. Vamos dar continuidade. Então, aqui entra esse mundanismo, entra dentro da igreja, porque a maioria das pessoas que estavam ali, a maioria das pessoas que estavam ali entrando na igreja, não era mais aquelas pessoas que estavam querendo se converter. Não era mais essa pessoa. Não era aquela pessoa que estava almejando um cristianismo de verdade. Não era mais essas pessoas que estavam dispostas a morrerem por amor a Cristo. Não. Eram pessoas que ainda acreditavam em outra religião. Eram pessoas ainda que faziam os seus cultos, os seus rituais a outra religião. Simplesmente agora eles estão vendo a igreja como algo beneficiante. É aí que começa a entrar algumas iconografias dentro da igreja. O que, que são as iconografias? As imagens, as esculturas. Começa através, por muitos livros você vai ver artes. Você não vai ver iconografia, você não vai perceber o nome de imagens e ídolos. Você vai ver artes que começam a partir de aí. Pinturas a fresco acerca de quê? Vamos começar, já que a gente não pode fazer um culto aos nossos antepassados, aos nossos deuses antigos, vamos começar a realizar outro mecanismo. Ou seja, agora não é mais o meu tataravô, não é mais o imperador, que é a pessoa mais importante. Agora são aqueles que morreram outrora. Então vamos fazer aqui de Paulo, que foi um dos precursores, agora como um grande personagem dentro da nossa igreja. Vamos fazer uma imagem aqui de Paulo. Vamos começar fazendo um desenho. A gente começa a fazer um desenho, depois do desenho, a gente começa a, a fazer as esculturas. As esculturas. Já estão me ouvindo aí? Comenta aí, faz um comentário aí. Acho que estão, né?
Estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Então vamos continuar. Que a internet do Eliel, ela caiu, mas vamos dar continuidade aqui. Então começa a partir daí essas nomenclaturas Voltei, meu chapa. de abraçar todos os costumes antigos. Voltou, Eliel? Rapaz, olha como. Rapaz, não tem como separar a questão espiritual. Meu celular Samsung entrou em processo de reiniciar aqui o aplicativo do programa sozinho, cara. Sem eu apertar em nada. É mole. Então, Eliel, eu Mas estava aqui eu estava te falando. ouvindo aqui, eu estava na sala aqui conduzindo ainda te ouvindo, tá? Então tá na benção. Que aqui eu entrei falando aqui sobre os pontos até onde que o mundanismo chegou, que as pessoas têm dúvida, como que entrou as imagens, essas coisas dentro da igreja. Um dos motivos foram exatamente isso, né, que a gente percebe que como esse movimento de pessoas que não são evangélicas, mas agora se tornam amigos do evangelho, e eles até se tornam, né, pais também, que é chamado padre, quem conhece padre é pai, porque começam a ganhar benefício. E essas pessoas não eram convertidas, né? Não eram convertidas. E a partir daí, eles fazem um sincretismo religioso. Para a gente ter uma noção do que aconteceu ali, a gente tem que ter uma noção do que aconteceu aqui no Brasil, com a cultura africana influenciando o catolicismo. Para vocês terem uma noção, quem já ouviu falar sobre Umbanda, a Umbanda é uma mistura de candomblé, cultura indígena e cristianismo. É a mistura aí que foi a partir dos jesuítas, que tinha uma pedagogia de ensino, e também com a cultura indígena acerca de ancestrais, de veneração, e do candomblé, que a escultura africana, na verdade, que originou o candomblé, porque foi a reunião de vários orixás que organizou o candomblé, e se tornou Umbanda. Já lá na Bahia, esse sincretismo foi mais forte, porque pegaram alguns personagens e começaram a atribuir. Jorge Guerreiro, né, outras imagens, e começou a difundir a cultura africana junto com o cristianismo. E resultou várias coisas. Né? Então, o que aconteceu lá no primórdio foi exatamente isso. Lá estava acontecendo de pessoas de culturas diferentes, de crenças diferentes, se misturando dentro da igreja, se infiltrando, na verdade, dentro da igreja e promovendo coisas que não tinha nada a ver com o cristianismo. E com alguns argumentos, né, que a gente percebe já no século posterior, que tinha já um fundamento das imagens ou dos desenhos, das artes, dos afrescos, porque havia uma necessidade de se comunicar. E para se comunicar com alguns povos mais isolados, que não tinham acesso à escritura, não tinham acesso a nada, uma das formas é trazer um desenho ou uma imagem de Cristo na cruz, porque através daquela imagem eles pregavam falando, é esse camarada aí que morreu por nós, mas não é aquele bonequinho que está ali, é a pessoa de Cristo. Então eles utilizaram, Agostinho de Hipona utilizou muito isso, e alguns outros monges utilizaram isso. Ainda faltava um monge, né? Mas já tem 1h20, já acho que já não dá mais não, né? Não, então, eu estava querendo, esperando você concluir para a gente fazer esse corte mesmo, histórico, com a queda desse império, né, ocidental de Roma, que dá o marco, os historiadores colocam como marco do início, né, do fim desse período e o início da Idade Média, que é onde a gente vai estar falando mais dentro desses detalhes todos aí que você já começou a colocar, das coisas que começaram a entrar na igreja, os anos que ela começa a estabelecer de adoração e outras coisas mais,
quando a igreja ela se torna a grande rainha, né? Ela vive esses 10 séculos, que era para ser de luz, mas é conhecido como Idade das Trevas. Então, como a gente vai estar falando mais nesse período, que é extenso, mas a gente vai resumir também, eu vou estar encerrando aqui, porque já tem 1h20 de live, e aí esses assuntos a gente joga para a próxima semana, onde a gente vai estar falando, né, das tentativas de pessoas dentro desse período da igreja fundida com o Estado e as heresias entrando. Nós também tivemos sempre os remanescentes. Nós sempre tivemos aquelas figuras, algumas pessoas que tentaram impedir esse avanço do mundanismo dentro da igreja. Nós tivemos grupos de pessoas que tentaram se manter puros, se isolando. E aí a gente vai estar tratando tudo isso na próxima semana. E aí eu gostaria que tu fizesse a consideração final, mas antes quero agradecer aqui também algumas outras pessoas que deixaram seus comentários, que eu ainda não tinha falado. Bleu Azul, Jean Freitas, mas quem aqui que eu vi? Rodolfo Gomes. Live é assim, por isso que também é bom a live extensa, porque dá tempo de outras pessoas também chegarem, pegarem. E aí, meu primo, então você faz o encerramento aí, o agradecimento, e aí na semana que vem a gente vai estar falando mais sobre esse período da primazia, né? Que agora esse casamento, benefícios que essa igreja teve desse casamento, né? E os malefícios que o mundo sofre por causa desse casamento. Ok? Sim, só mais um minutinho, só para. É que cabendo responder na parte do Enoque ali, quando ele perguntou acerca de alguns livros, você comentou um pouco, né, dos livros que não entraram na Bíblia e acabaram sendo chamados de apócrifos e pela Igreja Católica deuteros canônicos, né? O motivo de alguns livros não terem entrado, a maioria desses livros, eles foram escritos no período interbíblico onde não houve inspiração divina, tá? A maioria desses livros, quase 100% deles, foram escritos nesse período. E há vários erros teológicos. Por exemplo, o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, são livros históricos, ok, beleza, mas quando comenta algumas coisas sobre teologia ou história do povo de judeus, eles erram em uns 4, 5 passagens lá totalmente fora do contexto de Levítico. Eles erram o texto, erra a citação a ser totalmente fora. Mas na parte histórica, ele serve como estudo. Agora, por exemplo, o livro de Enoque não é um livro muito preocupante, porém é uma corrente teológica, uma corrente de explicação. Como eles interpretam, por exemplo, o livro de Gênesis, algumas passagens difíceis, e ali traz uma corrente totalmente, né, distinta. Algumas pessoas concordam, outras discordam. Por exemplo, eu concordo na parte que de Gênesis 6, que os filhos de Deus e os filhos dos anjos, ele está falando acerca de demônios se coabitando com mulheres e nasceram os nefilins, mas os livros eles foram totalmente pesquisados, tá? Eles foram pesquisados por vários bispos, vendo que cada livro, a questão das citações. Por exemplo, o livro de Judas quase não entra. Tá? O livro de Esther, pior ainda, quase que ele não vai mesmo. O livro de Esther não era nem para estar dentro da Bíblia. Tá? Porque não há uma teologia ali. Entendeu? No livro de Esther é só algo histórico, mais nada. O livro de Judas, ele faz citações a livros apócrifos, inclusive ele cita a ascensão de Enoque, né? Em questão, quando ele cita aquela passagem de Moisés e o lutando com Satanás acerca do corpo de Moisés, é uma citação de um livro apócrifo, né? Que está ali. Então, a maioria dos livros tem partes históricas, tá? Mas não são inspirados pelo Espírito Santo. Mas como que eles não sabem isso? Porque o livro do Novo Testamento ele tem uma ponte com o Antigo. Tudo tem citações do Antigo Testamento. Há uma ligação. E o livro que não tem essa ligação, ele não pode ser considerado canônicos, divinos, divinizado, inspirado por Deus. Tá bom? Ok? Quero agradecer a todos.
tá? Que compareceram aí na nossa live. Mandei o link aí, algumas pessoas não estavam conseguindo entrar. Muito obrigado a todos vocês. Para quem não viu nosso primeiro vídeo, tá aí. E quarta-feira que vem vamos dar continuidade, tá? 1000 anos de história, mas a gente vai resumir alguns pontos só, não tem como. A gente vai aproveitar e falar sobre os monges ali, porque fala de alguns períodos também, né, no período de que teve dos dominicanos, franciscanos, tá? E algumas coisas que houveram ali, né, na Idade Média que foi bem marcante na Igreja Universal. Ok? Obrigado, galera. Fica na paz. Valeu mais uma vez, meu primo. Deus abençoe. Até a próxima semana, pessoal. Vamos que vamos. Quem não se inscreveu aí, pode se inscrever. Ajuda a gente também, para não perder nada.